Para ser um jogador de videogame hoje em dia, não depende somente da habilidade de executar comandos precisos no controle ou de enxergar as entrelinhas das narrativas mais elaboradas. A mais importante das habilidades a se dominar é a de controlar as suas expectativas, pois muitos dos melhores jogos anunciados demoram anos e anos para serem lançados ou até mesmo não chegam a ver a luz do dia. Eu sou a Denise, esse é mais um Jogando Conversa Fora e hoje nós vamos falar dos 5 jogos que foram anunciados e depois sumiram. Se tem uma coisa que move o mundo dos games é a hype. É a alegria de ver um novo anúncio daquela franquia querida voltando ou mesmo algum projeto completamente novo que vai trazer novas mecânicas, novas narrativas, inovação ou muitas horas de diversão pra gente. E o que não faltam são eventos ao redor do mundo acontecendo todo ano. Só para citar alguns, temos a Gamescom, que acontece na Alemanha, a Tokyo Game Show, que eu nem preciso dizer onde é, a PlayStation Experience e a maior de todas, a E3, que faz todo mundo ficar ansioso por meses especulando quais serão as grandes novidades que serão apresentadas durante todo o evento. Todo mundo fica louco por mais informações, trailers e vídeos de gameplay, mas não é sempre que essas informações acabam chegando. Enquanto existem franquias que têm jogo até demais pipocando toda hora, existem títulos que são anunciados, mas em seguida desaparecem. Em quinto lugar, temos Dead Island 2. Parece que foi ontem que Dead Island 2 foi anunciado, mas tem um pouquinho mais de tempo que isso. O jogo foi anunciado durante a E3 de 2014, com um trailer em cinematic bastante divertido. E tomara que seja um trailer condizente com o que vai ter no jogo mesmo, já que o primeiro Dead Island ficou famoso por seu trailer super dramático e emocionante, mas acabou na verdade que o jogo não tinha nada a ver com isso. Dead Island 2 estava sendo desenvolvido pela Yager, mas a Deep Silver, que é a publisher do jogo, resolveu trocar de desenvolvedora e migrar o projeto para Sumo Digital, que já é conhecida pelo seu trabalho em Little Big Planet 3 e Sonic Sega All-Star Racing. Segundo Clements Kondratitz, diretor executivo da Koch Media, que é a dona da Deep Silver, o jogo vai sair sim. Temos grandes planos para a série com vários projetos em andamento. Dead Island 2 foi anunciado e está fazendo grande progresso na Sumo. Estamos ansiosos para apresentar o jogo aos nossos fãs quando estiver pronto. Além disso, ele disse que está sendo produzido um jogo mobile da série, então provavelmente essa mudança de desenvolvedora, junto com o desenvolvimento de mais um produto em paralelo, tenham atrasado um pouco o jogo. E em quarto lugar, temos Agent. Esse jogo foi anunciado na E3 de 2009, na conferência da Sony, quando Jack Tretton ainda era presidente da Sony América. O jogo seria desenvolvido pela Rockstar North e seria exclusivo para PlayStation 3. Além da logomarca que aparece de fundo na apresentação, as únicas informações que existem sobre o projeto são praticamente as que Tretton disse descrevendo o jogo. Ele falou que assumiríamos o papel de um agente que viajaria o mundo fazendo missões de espionagem e assassinatos. O que chamou a atenção foi o fato de ser um jogo da Rockstar. Mas infelizmente depois disso, praticamente a única novidade sobre o título foi em 2015, quando o ex-artista da Rockstar chamado Darren Charles Hatton postou em sua página de portfólio algumas imagens relacionadas ao jogo. E desde então, tudo sobre o jogo simplesmente desapareceu. E na terceira posição temos Deep Down. Deep Down foi anunciado em 2013 no evento de lançamento do PlayStation 4 como um dos grandes exclusivos do console. O trailer mostrava gráficos impressionantes com efeitos de fogo que eu nunca tinha visto em jogo nenhum. E de todos os jogos apresentados, foi de longe o que mais me convenceu a pegar um PlayStation 4. Depois disso, foi divulgado um trailer de gameplay em 2014, que parecia um Dark Souls um pouquinho mal polido, e com um visual de qualidade bem abaixo do que tinha sido apresentado antes. Nessa época, foi revelado que a história do jogo se passaria na cidade de Nova York, no ano de 2094, e teria viagens no tempo através do uso de itens mágicos. Então seria meio que uma mistura de Dark Souls com Assassin's Creed? O problema é que de lá pra cá, praticamente não se teve mais notícia nenhuma sobre o jogo. E como a Capcom andou passando por alguns problemas financeiros aí nos últimos anos, fica a incerteza se o jogo vai realmente sair ou não. Em fevereiro desse ano, a Capcom renovou o registro da marca do jogo, mas isso não quer dizer muita coisa. Eu acho que talvez a Capcom tenha revelado o projeto cedo demais.
Talvez eles tivessem uma ideia do conceito, mas não o jogo como um todo. Porque se a gente for parar para analisar o mercado de games hoje, vendo o sucesso de Nioh e Bloodborne, que conseguiram trazer algo de novo para o gênero, fica difícil ter algum espaço no mercado para um Dark Souls de segunda. E em segundo lugar, temos Beyond Good and Evil 2. Beyond Good and Evil 2 foi anunciado lá em 2008. Ele seria a sequência do clássico cult que foi lançado em 2003 para GameCube, Xbox, PlayStation 2 e PC. O jogo foi criado por Michael Ansel, o mesmo criador da série Rayman, e mostra a história de Jade, uma repórter habitante do planeta Hylis que passa os seus dias ao lado do seu tio, cuidando de um farol que serve de orfanato para crianças que perderam seus pais na guerra contra uma raça invasora alienígena. Além do enredo ser bastante legal, o título possuía uma jogabilidade com mecânicas que, apesar de simples, eram bastante funcionais. Beyond Good and Evil contava com um trabalho de dublagem excelente, além de animações muito boas e personagens muito carismáticos. Jade foi uma protagonista bastante singular na época do lançamento do jogo, pois a personagem é bastante diferente do padrão de heroínas super sexualizadas que ainda existe, mas na época era quase que um padrão absoluto. Até agora já são quase 10 anos de espera e tudo que foi divulgado foi esse teaser que você está assistindo aí agora. No ano passado, o diretor executivo da Ubisoft, Yves Guillemot, disse que o jogo ainda está em produção, mas não deu nenhum detalhe específico. Ele apenas disse que ele ainda está a caminho, é algo que você nos verá apresentar em algum momento. Em um mundo que conta com personagens femininas fortes e bem elaboradas, como por exemplo a Aloy de Horizon Zero Dawn ou a Lara Croft dos últimos 2 jogos da franquia Tomb Raider, seria muito interessante ver Jade de volta em um novo título na indústria que ela mesma ajudou a mudar. E em primeiríssimo lugar temos Tekken Cross Street Fighter. Crossovers no mundo dos jogos de luta são bem comuns, mas esse projeto seria bem diferente. Em 2010, os produtores Yoshinori Ono de Street Fighter e Katsuhiro Harada da série Tekken anunciaram que as empresas se juntariam não apenas para fazer um jogo, em vez disso fariam 2 crossovers. A Capcom desenvolveria Street Fighter Cross Tekken, um jogo que teria mecânicas mais similares às de Street Fighter, e a Namco, por sua vez, faria Tekken Cross Street Fighter, com uma jogabilidade mais parecida com a da série Tekken. Parecia que ia tudo bem, porque em 2012 foi lançado a primeira parte do crossover, que foi desenvolvida pela Capcom. Depois disso, informações sobre Tekken Cross Street Fighter foram ficando um pouco escassas. E com o passar do tempo, não se ouviu falar mais nada sobre o assunto. Depois de um bom tempo, já em 2015, o produtor Katsuhiro Harada disse à revista Famitsu que o jogo estava com a produção bastante adiantada, com todos os personagens já definidos e os modelos, os golpes e sistemas já estariam todos prontos. Porém, em 2016, o mesmo produtor falou ao GameSpot que o projeto estava pausado por enquanto, pois a empresa acredita que o lançamento de mais um jogo agora acabaria dividindo os jogadores. Ele disse o seguinte: "Quando nós desenvolvemos um jogo de luta, tentamos manter em mente a comunidade mais dedicada e também a audiência mais ampla que pode querer jogar esses games. Mas a situação hoje é que tem Street Fighter V recém-lançado e com muita gente jogando fervorosamente, além de uma multidão esperando para jogar Tekken 7. Esse raciocínio até faz sentido, uma vez que Street Fighter Cross Tekken teve vendas abaixo das expectativas da Capcom, porque 2 meses após o lançamento, o jogo tinha vendido 1 milhão de cópias, e esse número era 40% a menos do que a Capcom esperava. Na época, o pessoal da Capcom disse que o baixo desempenho de vendas foi por causa da proximidade com os lançamentos de outros jogos de luta, pois ainda em 2012 foram lançados o BlazBlue Chrono Fantasma, Dead or Alive 5 e Tekken Tag Tournament 2. E isso sem contar que no final de 2011 ainda foram lançados o Ultimate Marvel vs Capcom 3 e o Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Então, acabou que Street Fighter Cross Tekken não teve espaço nem na cena competitiva de jogos de luta, nem com o público mais casual. Por tudo isso, é que dá pra gente dizer que a única certeza é que o jogo não deve chegar ao mercado tão cedo.